Olha só, recentemente eu fiz um vídeo falando sobre como viver o seu trabalho ser o seu estudo. E muita gente gostou, esse vídeo está sendo muito visto. Eu queria hoje apresentar uma nova camada, que é como então você deve encarar o estudo, ou seja, qual o melhor jeito de estudar para que o seu trabalho, ou melhor dizendo, você seja um profissional cada vez mais requisitado no seu trabalho, as pessoas queiram cada vez mais te ouvir, porque eu acredito que existe um jeito de fazer que vai fortalecendo a sua marca pessoal, vamos dizer assim. Mas antes de mais nada, eu queria que você clicasse no link da descrição desse vídeo para entrar no grupo de WhatsApp, onde eu estou mandando 3 ou 4 aulas exclusivas para apresentar a minha comunidade que vem no dia 23. Então, as aulas estão só lá dentro, cara, e tá absurdamente explosivo, explode a cabeça. Eu acho que são alguns dos raciocínios mais legais que eu tenho e que eu tô apresentando. E eu falo legal porque eu adoro estudar, eu me divirto com isso. E ver novas coisas, enxergar, expandir a minha consciência é uma das coisas que mais me diverte na vida. E eu quero que isso aconteça com você nessas aulas. Espero que aconteça, espero que sejam úteis como são na minha cabeça e como eu tô achando que elas são. O link tá na descrição. E é isso, vamos nessa, tá? Olha só, vamos tentar fazer uma estrutura, ou eu vou me estabelecer uma verdade. Eu vou tentar estabelecer uma verdade na qual eu acredito, que é: nós precisamos desenvolver uma filosofia pessoal de vida. Você precisa desenvolver o teu jeito de enxergar o mundo. Isso não significa que você vai enxergar o mundo só com as coisas que vêm, ideias direto da sua cabeça. Você inventou as coisas. Não, não, não. Isso significa que você vai precisar criar um conjunto de convicções que vão se originar daquilo que você estuda. Então, como se a ordem fosse: imagina que você nasceu, tá? Vamos supor que tua cabeça tá limpa. Você desaprendeu tudo que você sabe. Então a ordem é: passo 1, eu começo a adquirir informação, e eu não adquiro informação desconexa, igual é na internet. Eu vejo um Reels de 30 segundos, outro Reels de 30 segundos, outro Reels de 30 segundos, tenho centenas, milhares de informações completamente desconexas. Não. Eu vou começar a adquirir informação, e conforme eu vou avançando, eu vou conseguindo estruturar uma forma mais organizada de adquirir essa informação, de maneira que essa informação vai se transformando em formação. Eu passo a me formar, porque é como se eu fosse afunilando os assuntos e encontrando aqueles que me parecem mais importantes e mais relevantes para o desenvolvimento da minha filosofia pessoal. Então o passo 1 é o consumo, é botar coisa para dentro da minha memória. O passo 2, ele é como se fosse... Eu estou falando passo 1, passo 2, mas eles acontecem meio concomitantemente, eles acontecem ao mesmo tempo. O passo 2 é: eu começo a comparar a nova informação com a informação já adquirida. Então eu já tenho coisas na minha memória, e tudo o mais que vai vindo, eu vou começando a encaixar no seu local adequado, comparando com o que eu conheço. E é por isso que mudar de opinião não é um problema. Porque quanto mais você estuda, a tendência é que várias coisas que você acreditava você vai percebendo que você estava enganado. E aí você vai substituindo convicções. É normal. Por isso que é normal, quando eu ensino meus alunos a fazer conteúdo na internet, cara, é normal tu mudar de opinião e vir aqui falar que tu mudou de opinião. Porque tu é um ser humano estudando. E isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Quer dizer que você é humilde e aberto para poder dizer: olha, eu estava errado e isso daqui é melhor do que o que eu pensava. Na comparação do novo conhecimento com o que você já tinha, porque isso é uma coisa interessante também, o aprendizado ele funciona assim: você só aprende do conhecido ao desconhecido. Você não aprende zero, todo zero apagou tudo e eu começo a aprender. Não, a sorte é que nós temos alguém, pai, mãe, vovó, que vai nos ensinando coisas, vai nos mostrando coisas, e aí chega um momento que a gente tem tantas coisas conhecidas que a gente consegue aprender sozinho dali pra frente. Então, isso foi só um parêntese, né? Você vai comparando um novo conhecimento com o conhecimento antigo, e ou você vai trocar: isso daqui novo é melhor do que o que eu tinha. Ou você vai descartar: isso aqui novo é uma porcaria, o que eu tinha era melhor. Ou você vai refinar, aprimorar: isso aqui melhora isso aqui que eu já sabia.
Então é um pouco assim, existiam as regras de vida dos judeus, aí chega Jesus e aprimora no Sermão da Montanha, né? Então ele não nega o passado, ele aprimora. Essa é a ideia. Estou usando exemplo da Bíblia porque está na minha cabeça, né? Mas a ideia é, existem o processo, a tendência desse processo, que na tecnologia os caras chamam de iteração, é que você vai refinando o que tinha e vai ficando cada vez mais preciso no teu conhecimento. Conforme você vai fazendo, esse é o processo. Então, passo 1, adquirir. Passo 2 é comparar o novo com o que já tinha. E aí vem o passo 3, que amarra tudo, que é: eu começo a estabelecer vamos dizer assim, o sistema filosófico que eu sigo. Falar sistema filosófico, acho que até ofende os filósofos, né? Eles devem ficar bravos com isso. Porque não é bem você estabelecer um sistema filosófico como se você fosse Platão ou Kant. Não. Essas coisas vão ter que ser organizadas numa espécie de regra de vida. Não, é isso o que eu sigo. É assim que eu penso que as coisas funcionam. É assim que eu devo viver a vida. As minhas ações, as minhas atitudes, elas são essas porque eu acredito nessas coisas. Então a gente pode perceber que esse sistema, essa filosofia, é como se ela tivesse duas camadas. Ela tivesse, em primeiro lugar, um sistema de crenças e, em segundo lugar, baseado nesse sistema de crenças que eu tenho, uma fórmula de ação. Então, é como se fosse a teoria e prática. A crença é a teoria. A teoria é essa. E é por causa dessa teoria que a prática é assim. E quando você faz isso daqui é o que você tem de mais valioso que te faz viver do que você estuda. Por quê? Porque isso daqui, vamos dizer assim, de certa forma é isso que você vende. Você pode não vender, explicar isso. Você pode não vender, convencer as pessoas disso. Mas é esse conjunto que te faz ser quem você é. E, portanto, as pessoas quererem que seja você que ocupe determinado cargo e não outra. Ou as pessoas quererem ouvir você e não outro. Por quê? Porque duas coisas são importantes. A primeira, a existência do sistema filosófico de vida, a tua filosofia pessoal. Essa coisa é fundamental. Porque a maior parte das pessoas não tem isso. Então nós todos temos sede, a gente tem sede, é incontrolável, de estar perto de alguém que tem. Por quê? Porque isso nos dá uma solidez, dá um chão onde pisar. Quando você não tem isso, você está sempre tateando no escuro. E quando você encontra alguém que tem, você meio que se agarra àquela pessoa. Por quê? Porque ela vai te dar um chão para você pisar. Ela vai botar luz no teu quarto escuro. Então, ao fazer isso, você começa a virar uma certa referência por ter isso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que as pessoas vão começar a julgar se o teu sistema é bom ou não. E com o passar do tempo, você vai começar a reunir ao teu redor um grupo de pessoas que têm as mesmas crenças, que quer um conjunto semelhante de práticas e que vai montar o próprio sistema com base no teu e consegue fazer isso porque tem a visão, a cosmovisão muito parecida com a tua. E aí, esse é o grupo de pessoas que faz com que você consiga viver daquilo que você estuda. Digo isso por experiência própria. Essa é a minha vida nos últimos 8 anos. Não, nos últimos 6 anos. Eu comecei a gravar vídeo em 2018, mas comecei a fazer dinheiro com isso daqui em 2020. Então, nos últimos 8 anos, final de 2019, né? Nos últimos 6 anos, quer dizer, eu posso te dizer que dá para viver muito bem disso. E é muito agradável. E para quem tem uma vocação de ensino, que eu acho que é uma que eu tenho, a vocação para explicar coisas, para ensinar os outros. Isso é a coisa mais agradável e feliz que pode existir. Porque o nosso trabalho é a maior parte do nosso dia. Cara, eu passo mais horas trabalhando do que com meus filhos, do que com a minha esposa, do que fazendo qualquer outra coisa. Eu passo mais horas trabalhando do que na academia. Trabalho ocupa uma parcela tão grande do nosso dia que fazer isso puramente pelo dinheiro deveria acontecer só num caso de necessidade. Olha,
eu preciso de dinheiro, então eu preciso ter esse trabalho, é o único que tem apresentado na minha frente, então beleza. Mas para mim o esforço deveria ser como eu faço para ter um trabalho que, ao mesmo tempo que me dá dinheiro, é um trabalho que me preenche de alguma forma. E eu acho que se você consegue... Isso é uma opção, é opcional, mas é opcional de felicidade. Do tipo, sem isso eu tô no mundo da necessidade, eu tô fazendo para fazer dinheiro, que eu preciso. Mas com isso, eu passo da necessidade para algo superior do ser humano, que é felicidade. Não é... Assim, ó, eu não tenho esse escritório por necessidade, poderia ser um muito pior. Mas nesse daqui eu tô muito mais feliz. Então... Para mim, o trabalho, ele pode começar com a camada de só porque eu preciso do dinheiro. Mas se você conseguir avançar para essa camada, eu acho que quando você tem uma vocação educacional, professoral, de ensinar as coisas, esse é o melhor caminho. E, curiosamente, né, graças a Deus, por sorte, nós vivemos nesse tempo em que a internet permitiu a gente conseguir fazer isso. Enfim, espero ter te ajudado com esse vídeo. Comenta aí o que você achou. Vamos conversar, porque cada vez que você comenta, eu leio os comentários das pessoas aqui, eu consigo pensar em novas ideias e por aí vai. Tamo junto, até a próxima. Clica no link na descrição para entrar no grupo dia 23. Vem aí a coisa mais explosiva, mais interessante, mais legal, mais magnífica que vai existir nessa internet inteira. Tamo junto, forte abraço.